uma inovação tecnológica brilhante, tipo perfeita na engenharia, chegou a custar aos seus criadores cerca de US$ 1 bilhão em lucros perdidos. Nossa, 1 bilhão é muito dinheiro deixado na mesa, né? Demais. E o erro não foi uma falha no produto em si. A engenharia, como eu disse, era impecável. O erro foi simplesmente uma etiqueta de preço. É assustador pensar nisso. Sim. E hoje, o nosso objetivo é desvendar por que decidir quanto cobrar por algo é, estatisticamente, a armadilha mais letal e também a mais ignorada do mundo dos negócios. O que é fascinante aqui é que o preço é a única alavanca real, sabe? A única coisa que gera as receitas necessárias para cobrir absolutamente toda a operação, Uhum. mas, ironicamente, é sempre a última coisa na qual os criadores pensam. Existe uma obsessão total pelo desenvolvimento, pelo design, pelas funcionalidades do que está sendo criado. Contundente, chamado 29, o desafio da precificação. Um texto excelente, por sinal. Muito bom. A missão desta imersão é extrair os insights cruciais sobre como o mercado define valor. E vale ressaltar para quem nos escuta que isso passa longe de ser um tema exclusivo para altos executivos em salas de reunião, sabe? Com certeza, se aplica a quase tudo. Sim, seja na hora de lançar um projeto pessoal, atuar como freelancer ou apenas para entender a lógica das prateleiras do supermercado. Essa discussão traz uma verdadeira mudança de perspectiva. Uhum. O texto deixa muito claro que sem um preço estruturado, não há como pagar custos de produção, de marketing, de suporte ou sequer o cafezinho da equipe. A operação já nasce morta. Nasce morta porque, o preço é o funil de oxigênio de qualquer iniciativa. O documento que analisamos argumenta que as decisões de preço requerem uma compreensão matemática e psicológica do mercado. É psicológica, sim. Esse é o ponto-chave. Exato. E é por isso que tratar o valor como um detalhe de última hora é tão destrutivo. A recomendação da nossa fonte é, literalmente, puxar o freio de mão e voltar para esta caseiro. Voltar para o início de tudo. Isso. O planejamento do valor de venda precisa começar antes mesmo da primeira linha de código ser escrita, ou do primeiro esboço ser desenhado num papel. Mas aí entra um bloqueio lógico para mim, sabe? Como é possível definir o preço de algo que ainda nem existe? Parece contraintuitivo. Muito. O material fala sobre compreender duas forças invisíveis durante essa fase de idealização, que são o teto de preço e o piso de preço. Sim, os dois limites básicos. Só que, sendo bem sincero, isso soa muito como jargão financeiro. Como alguém calcula o teto ou o piso de uma ideia que, tá apenas na cabeça da pessoa? Essa é a grande charada. Vamos simplificar. O piso de preço é a linha de sobrevivência. É aquele cálculo implacável de todos os custos diretos e indiretos necessários para criar e entregar uma única unidade do produto. Incluindo a margem de lucro mínima ali, né? Sim, incluindo uma margem mínima para que o esforço não seja, puro trabalho voluntário. Abaixo desse piso, a empresa sangra dinheiro a cada venda que faz. Entendi. Cada venda é um prejuízo. Exatamente. Já o teto de preço não tem nada a ver com os custos da empresa, mas sim com a percepção do cliente. É o valor máximo que o mercado está disposto a pagar antes de buscar uma alternativa. Tipo um concorrente, ou simplesmente não comprar nada. Perfeito. Ou o concorrente ou a desistência. Então, o espaço entre esse piso e esse teto é onde a mágica acontece. Se o piso for mais alto que o teto, temos um problema intransponível aí. Um problema fatal, na verdade. Para ilustrar isso de uma forma mais visual para quem está acompanhando, basta a gente imaginar o projeto de uma casa. Uma construtora decide erguer uma mansão com 15 banheiros, acabamento de mármore importado e teto solar. Uma casa de cinema. Isso. O piso de preço, que são os custos de construir isso tudo, vai lá para cima. Mas, ao terminar a obra, eles descobrem que ninguém naquele bairro está disposto a pagar milhões por 15 banheiros. Nossa, sim. Um descompasso total. O teto de preço daquela região é muito mais baixo que o custo da obra. Se a construtora soubesse qual era o teto antes, o próprio design da casa teria sido completamente diferente desde o primeiro dia, né? Uma analogia perfeita, sério. Ela traduz exatamente o conceito de barreiras de preço que é mencionado no texto.
Do ponto de vista da engenharia, construir 15 banheiros é perfeitamente possível. Sim, a tecnologia permite. A tecnologia permite, exato. Mas financeiramente, as pessoas simplesmente não valorizam esse atributo suficiente para cobrir os custos astronômicos. Ninguém quer lavar 15 banheiros no fim das contas. Pois é. A fonte defende que descobrir precocemente por quais atributos o mercado realmente abrirá a carteira evita um desperdício monumental de energia e dinheiro. Faz todo sentido. Compreender o teto de preço deve ditar como projetamos o produto. Isso impede a criação de funcionalidades que são até legais na teoria, sabe? Sim, aquelas firulas tecnológicas. Exato, mas que o cliente simplesmente se recusa a financiar na prática. Essa lógica inverte totalmente o senso comum. A regra deixa de ser faça o produto e depois descubra quanto cobrar, para se tornar descubra o preço viável e aí desenhe o produto a partir dele. É uma mudança de paradigma. Mas se essa teoria é tão clara, o que faz tantas startups e tantos criadores ignorarem a lógica na hora do lançamento? Porque, pelo que lemos, mesmo quem faz o dever de casa acaba caindo num abismo psicológico na hora de colocar o produto na rua, que é o medo. O medo do fracasso inicial distorce qualquer racionalidade. É incrível. É bem nesse ponto que surge o erro mais letal apontado na pesquisa, que é a subprecificação. Cobrar barato demais. Isso. Cobrar abaixo do valor real do produto é um instinto quase natural para marcas novas ou negócios recentes. Sem ter um histórico de confiança estabelecido, quem funda o projeto sente uma espécie de síndrome de impostor comercial. Sabe? Tipo uma insegurança de quem sou eu para cobrar caro. Exatamente isso. Eles sentem uma pressão interna de que devem compensar essa falta de reputação com um desconto massivo. Acabam oferecendo o produto quase a preço de custo, só para atrair os primeiros clientes. O problema é que isso funciona como ancorar um navio na maré baixa. Como assim? Tipo, parece seguro num primeiro momento, né? A âncora fixa bem ali na lama, tudo tranquilo. Mas quando a maré sobe, quando os custos da empresa aumentam e ela precisa navegar e crescer, aquela âncora do preço inicial está cravada lá no fundo. Entendi. O mercado simplesmente não deixa o navio subir. A percepção do público vira essa âncora. Se conectarmos isso com o quadro geral da economia comportamental, a gravidade dessa sua âncora fica ainda mais evidente. Sim, porque os consumidores possuem reações viscerais e totalmente assimétricas a mudanças financeiras. Eles foram condicionados ao longo de décadas a celebrar promoções, descontos, aquelas liquidações gigantes. Todo mundo adora uma promoção. Todo mundo. Em contrapartida, eles sentem uma aversão profunda a aumentos de preço. Quando uma empresa nova cobra de menos para ganhar mercado, ela abre mão do próprio oxigênio financeiro desde o primeiro dia. Ela já se enforca sozinha. Exato. E quando finalmente percebe que a conta não fecha e tenta corrigir a rota subindo o preço, a base de clientes reage com hostilidade. A matemática disso no comportamento humano chega a ser irracional, né? A fonte traz um cenário que é brutalmente simples. Qual? Um produto é lançado hoje por $10. Aí no mês seguinte, o criador percebe que está tomando prejuízo e sobe para $11. Um aumento minúsculo. É apenas $1 de diferença, mas a sensação gerada no público é de traição. O cliente sente que está sendo punido ou passado para trás, sabe? As consequências disso são avaliações negativas, perda de público e um desgaste terrível na imagem. A mesma pessoa que pagaria $15 lá no primeiro dia, sem reclamar, se recusa a pagar 11 no segundo dia. É muito louco isso. O que nos leva à recomendação estratégica da fonte, a tática mais inteligente, desafiando totalmente aquele medo inicial de rejeição que a gente falou, é lançar com preço alto, ou pelo menos mais próximo do teto possível. Começar lá em cima. Isso. A justificativa é bem pragmática. Ajustar um preço alto para baixo é sempre recebido com aplausos pelo mercado. Claro, vira promoção. Exato. Se o produto sair por $15 e as vendas não tracionarem, o fundador pode reduzi-lo para 12. Nenhum cliente jamais vai reclamar dizendo que está ofendido porque o produto ficou mais barato. Seria cômico. Pelo contrário, vão encarar como uma oportunidade de ouro. A flexibilidade de preço só existe de cima para baixo, nunca o inverso. Então, o que tudo isso significa na hora de realmente sentar, abrir a planilha e digitar um número? Porque fugir da subprecificação é ótimo na teoria,
Mas as pessoas precisam de uma fórmula prática. Sim, precisam de um norte. E aí que entra o que o material chama de matemática preguiçosa. A famosa precificação incremental. É aquela prática de basear o preço apenas nos custos internos e na tabela do concorrente mais próximo. A precificação incremental ganha pela pura conveniência. A lógica funciona mais ou menos assim. A empresa analisa um produto semelhante que já existe no mercado. Tá, olha para o lado. Isso. Em seguida, calcula que os seus próprios custos para produzir algo parecido são, digamos, uns 20% mais altos. Certo. A conclusão preguiçosa é simplesmente pegar o preço do concorrente e adicionar esses 20% em cima, repassando o custo da ineficiência deles diretamente para o consumidor. Ah, nossa, terceiriza um problema. Totalmente. O foco fica inteiramente restrito ao próprio umbigo financeiro da empresa e ignora completamente o valor que está sendo entregue ao mundo real. Mas eu vou assumir o papel de advogado do diabo aqui, pensando nos pequenos negócios que estão nos escutando. Vai em frente. Faz muito sentido olhar para o gigante do setor e tentar usar a mesma lógica, sabe? Se eu sou pequeno, eu não compro matéria-prima em toneladas, então meu custo é naturalmente maior. Certo. Eu olho o líder de mercado, vejo que ele cobra 100, percebo que o meu custo de produção é 80, aí eu coloco minha margem e cobro 110 para conseguir sobreviver. Qual é o problema real de tentar imitar quem já dominou o mercado e só ajustar pela própria realidade? O problema real se resume a uma única palavra: Escala. escala. O texto faz um alerta gravíssimo sobre essa ilusão de comparar preços de vitrine sem conhecer os bastidores da cadeia de suprimentos daquele gigante. A gente só vê o palco, não os bastidores. Exatamente. As economias de escala de um concorrente dominante são simplesmente inatingíveis para quem está começando. A grande corporação distribui seus custos fixos, tipo aluguel, software, salários da diretoria, por milhões de unidades vendidas. O custo dissolve. Dissolve. Além disso, eles têm um poder de negociação absurdo para comprar matérias-primas por uma fração do preço. O custo base deles naquele seu exemplo não é 80, muitas vezes é 30. Caramba, a distorção fica colossal então. Gigante. O gigante pode cobrar 80 na vitrine e ainda ter 50 de lucro por unidade nadando em dinheiro, enquanto o pequeno tenta cobrar os mesmos 80 ou um pouco mais e sangra até a falência porque o custo dele sozinho já empata com o preço de venda. Precisamente. Imitar a precificação de terceiros sem possuir a mesma musculatura logística significa jogar um jogo onde as regras foram escritas para garantir a vitória do adversário. É pedir para perder. Sobretudo num cenário de extrema transparência digital, né? Onde o cliente simplesmente abre o celular, compara os preços do pequeno e do gigante em 3 segundos e toma a decisão baseada na etiqueta final. Um piedoso. Sim, mas a precificação incremental esconde uma falha ainda mais destrutiva do que simplesmente errar na margem de custo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, pessoal. Para compreender o tamanho dessa falha de focar apenas no custo mais a margem, a nossa fonte resgata um momento histórico do varejo tecnológico. Uma das minhas histórias favoritas do texto. Um caso que ilustra como essa mentalidade míope resultou na perda documentada de $1 bilhão. Trata-se da invenção dos leitores de código de barras portáteis. Aquele que o pessoal usa no mercado, né? Exato. Antes dessa revolução, a logística dos supermercados era tipo um verdadeiro pesadelo medieval. O modelo anterior dependia de leitores fixos, aquelas máquinas grandes que ficavam presas aos caixas de pagamento lá na frente. Aquelas banheiras gigantes. Isso. O impacto disso no controle de inventário era devastador em termos de eficiência. Porque para saber o que havia no estoque, os funcionários precisavam fisicamente retirar os produtos das prateleiras, um por um. Meu Deus, que trabalho! Imagina! Carregar caixas pesadas até a frente da loja onde estava o leitor fixo, escanear item por item e depois fazer a viagem de volta para colocar tudo no lugar de novo. Era um processo tão caótico que, segundo a fonte, só podia ocorrer na calada da noite. Exigia turnos inteiros de madrugada para fazer um balanço. Uma ineficiência assustadora. E então surge a salvação, né? Os leitores portáteis. Uma maquininha pequena, parecida com uma arma, que o funcionário pode levar na mão andando pelo corredor. A revolução está feita. A revolução está feita. Mas na hora de definir o preço desse equipamento maravilhoso, adivinha?
Os inventores utilizaram a maldita precificação incremental. Eles calcularam o preço baseando-se apenas na métrica mais básica e óbvia possível. Eles focaram de forma muito restrita na economia de tempo do trabalho braçal da equipe. O raciocínio matemático deles foi algo mais ou menos como: bom, o leitor portátil economiza X horas de caminhada dos funcionários durante a madrugada. Certo. A gente multiplica essas horas pelo salário mínimo da época e pronto, esse é o valor exato que o equipamento poupa em dinheiro. Que pensamento limitado. Muito. Eles adicionaram uma pequena margem de lucro em cima desse cálculo de salário poupado e colocaram um produto no mercado. O que eles falharam miseravelmente em compreender e em precificar foram as ramificações logísticas profundas que essa mobilidade causou. E a gente precisa detalhar como essa mobilidade mudou o mundo do varejo para entender o caminhão de dinheiro que foi deixado na mesa. Vamos lá. A fonte explica que, com o scanner na mão, as lojas não precisavam mais fazer inventários de madrugada. O gerente podia andar pelos corredores ao meio-dia e ver o que faltava. E essa simples mudança possibilitou o que conhecemos hoje como entregas just-in-time. O famoso estoque enxuto? Isso, o mecanismo é fascinante. Antes, a loja só descobria que o leite havia acabado à meia-noite, pedia ao fornecedor no dia seguinte e a prateleira ficava horas vazia, perdendo venda. Com o scanner portátil, o leite é escaneado às 10 da manhã, o sistema já avisa o fornecedor automaticamente ao meio-dia e às 2 da tarde a prateleira está cheia novamente. O estoque quase não precisa de um armazém físico gigante na loja. Isso levanta uma questão super importante sobre valor transformacional versus custo incremental. O modelo Just-in-Time reduziu drasticamente os custos de armazenamento das grandes redes. Diminuiu o tamanho físico das lojas, inclusive. Sim, economizou espaço, diminuiu perdas com produtos vencidos e garantiu prateleiras sempre cheias, o que multiplicou as vendas diárias exponencialmente. Uma bola de neve de lucros para os mercados. Foi uma transformação colossal na cadeia de suprimentos global. No entanto, os criadores do bendito leitor cobraram apenas por alguns passos poupados pelos funcionários na madrugada. O valor real gerado na ponta do varejo era absurdamente maior do que a simples economia de salários. E a conta dessa miopia chegou em forma de lucro não realizado para os inventores. A estimativa apontada no material, como eu disse lá no começo, é de que essas empresas perderam a chance de capturar $1 bilhão ao longo dos anos. $1 bilhão de graça para os supermercados. Simplesmente porque os inventores não entenderam o próprio impacto. Mas, o estrago não para no dinheiro invisível. O texto alerta que lançar uma revolução a preço de banana desencadeia uma reação em cadeia perigosa para a operação de quem criou o produto. A subprecificação de uma inovação cria um desequilíbrio imediato e bizarro entre oferta e demanda. Explica melhor. Pensa bem, ao vender um equipamento tão revolucionário por um preço tão baixo, a demanda explode num ritmo incontrolável. E uma demanda gigantesca que a empresa não consegue suprir rapidamente se transforma de uma bênção num enorme passivo. Vira um pesadelo. A linha de produção não dá conta, a logística de entrega da empresa engasga e o suporte ao cliente entra em colapso total, porque não tem funcionário suficiente. O cliente que estava empolgado no início começa a ficar frustrado com os meses de espera para receber o aparelho. Exatamente. E o mais irônico dessa situação toda é que o ambiente fica perfeitamente adubado para o surgimento de novos concorrentes. Verdade. Porque se existe uma legião de supermercados desesperados para comprar tecnologia, mas o inventor original está sufocado na própria demanda excessiva, com margens de lucro espremidas demais para expandir as fábricas, outras empresas enxergam a oportunidade de ouro. E elas não perdoam. Não mesmo. Elas entram no mercado, copiam a tecnologia, cobram o preço correto, o preço alto e justo, e capturam toda aquela demanda reprimida que o inovador original não conseguiu atender. O erro no preço não apenas joga dinheiro fora, ele literalmente financia e convida os concorrentes a tomarem o mercado. É trágico. A mecânica revela que o preço não é um número isolado numa tabela do Excel. Ele é tipo o regulador térmico da empresa. Regulador térmico. Gostei. Sim,
Ele dita a velocidade do crescimento, a qualidade do atendimento, a capacidade de reinvestimento da empresa e, principalmente, a posição de autoridade frente aos concorrentes. Um preço mal calculado rompe os processos logísticos e operacionais mais fundamentais da marca. Essa exploração de hoje realmente muda nossa perspectiva sobre negócios. Fica muito evidente que a velha máxima de calcular os custos e colocar 20% em cima é a receita mais rápida para a irrelevância. Sem dúvida. Nós vimos hoje que a estruturação de preços dita até mesmo o que deve ou não ser inventado lá na Estaca Zero, para evitar a construção daquela mansão de 15 banheiros que nunca atinge o teto do mercado. Uma lição em tanto. Dissecamos também a armadilha do lançamento, onde o medo obriga muitos empreendedores a tirar a âncora na maré baixa, ficando presos na percepção inicial de um cliente que perdoa tudo menos aumentos de preço. Nunca perdoam. E a história do leitor de código de barras prova definitivamente que o valor de algo nunca está nos materiais usados ou nas horas economizadas. Está no impacto indireto e na transformação que a solução causa no ecossistema de quem a compra. Toda essa dinâmica nos deixa com uma reflexão final que vai muito além de planilhas empresariais, sabe? Algo para quem nos acompanha expandir no próprio cotidiano. O que seria? A história nos mostrou profissionais brilhantes deixando $1 bilhão escapar por não perceberem as consequências sistêmicas do seu próprio trabalho. O questionamento que fica para quem está ouvindo é o seguinte: Manda. baseados apenas no esforço mecânico que fazemos, ignoramos completamente as dores que aliviamos, o tempo que devolvemos aos outros e o verdadeiro impacto em cascata que a nossa capacidade gera no ambiente ao nosso redor. O valor, no fim das contas, está naquilo que transformamos e não no suor que gastamos. Que provocação excelente para encerrar. É um momento de reavaliar não apenas a fachada dos nossos projetos, mas as estruturas invisíveis que determinam o quanto eles valem no mundo real. Continuem dissecando as certezas absolutas do mercado. Nos vemos na próxima imersão.